Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. A gente fica procurando sempre uma matéria nova aqui para apresentar para vocês. E quando eu pesquisei a vinhética e fiquei muito interessado em ir para a campanha e que lá eles produzem vinhos com madeiras nacionais, o que eu acho muito interessante, né? Então, o Gaspar, que é o dono da vinhética, nos recebeu lá na sua terra, e muito mais do que isso, eu percebi a sua preocupação com o meio ambiente, com a ecologia e com o reaproveitamento de tudo, né, que seja possível, que só um povo que passou por uma guerra tem noção do que é isso, né, da escassez de material. Então, ele tem uma propriedade toda integrada, né? Ele, além de uva e vinho, ele produz queijo de ovelha, tem criação de ovelha, de cabra, de porcos, de galinha, galinha daquelas que, que ainda come minhoca no chão, né? E reaproveita tudo. Então, o soro do leite ele dá para os bichos tomarem, o resto da uva prensada ele dá para os porcos, que daí melhora a carne do porco, e assim por diante. Então, foi muito interessante a visita. E a entrevista começou com o agrônomo dele contando como é que era uma vinha que eles estavam cuidando para que ela ficasse uma vinha só com produtos naturais, né? E então foi muito interessante essa entrevista. Eu espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam e sigam o canal e façam qualquer questão que a gente sempre responde. Muito obrigado, até logo. Vai. É o Carlos, que é o agrônomo aqui. Sim, sou agrônomo, responsável técnico pela área, né? Tá. Aqui a gente tem uma área de produção de vinhedos, né? Essa área aqui, mais outras áreas lá no fundo. Temos oliveiras ao meu fundo aqui, ó, né? Um início de plantio. O conceito da área aqui é um conceito de CIPA também, que na verdade é a integração entre animais e plantas, né? A ideia é uma agricultura de baixo carbono, né? Então a gente utiliza áreas em momentos de repouso vegetativo de algumas plantas, a gente insere os ovinos. Esses ovinos eles têm a finalidade de produção leiteira, né? Não foge um pouco do conceito da região aqui que os ovinos são produzidos para fim de carne Alimentação, né? e lã, né? E dentro desse conceito, pegando resíduos, dejetos dos animais, né? Claro. Que servem como adubação para as videiras ou para as oliveiras, né? Elas têm um tempo que a gente deixa para não deixar que a massa, a matéria verde Sei. do campo seja degradada, né? Então temos um limite ali. Se utiliza muito o campo nativo como procura estimular as espécies nativas a se reproduzir, então a gente cuida da florada, né, para que ela consiga florar, sementar e as espécies nobres, que são diversas no bioma pampa, permaneçam no sistema, né. A questão dos tratamentos, né, nós temos uma área de transição, que é essa área aqui, que a ideia inicial é propiciar com que essa área se regenere, né, utilizando insumos biológicos, né, no tratamento das doenças mais comuns das videiras, né, que seria a míldio, antracnose, que realmente é um grande desafio, mas hoje a pesquisa já está bem avançada nisso aí. Igual mesmo com a pesquisa que vem das universidades que nos apoiam aqui, algumas delas como a UERGS, em parceria com a própria UFSM, em alguns experimentos que a gente fez para testar alguns produtos que tem no mercado, né? Como Bacillus subtilis, né? Bacillus púmilos. E esse experimento vai ser repetido esse ano, né? Novamente,
para reforçar, porque sabe que uma pesquisa para ter uma certa validade, no mínimo 10 anos, né? Para que tu tenha segurança naquilo que tu está fazendo. Esse produto é pulverizado? Esses produtos são pulverizados, todos eles pulverizados, mas aí tem todo um contexto que tem que ser trabalhado, né? Que é um contexto que na agricultura convencional é ignorado. Hoje, na agricultura convencional se conceitua que são 16 elementos essenciais para as plantas, mas na verdade uma planta num sistema ela é capaz de absorver quase que a tabela periódica inteira toda, né? Que isso pela questão de mercado, né, foi afunilado. Então hoje nós temos plantas em tese sadias, mas inteiramente dependente de agrotóxico, né? Então o que a gente conceitua aqui para ter um produto final com qualidade, dentro de uma tendência que em alguns países do mundo já vem vindo buscando essa nova tecnologia e esse novo olhar, vamos dizer que na verdade é um olhar antigo, né, que vem de antes da própria industrialização, onde se utilizava recursos naturais como alimento das próprias plantas. Então é isso que a gente está buscando. Claro que não retroceder, né? Claro. Acompanhando as inovações que a própria ciência nos proporciona. Mas já se pode considerar o vinho produzido aqui como vinho orgânico? Ainda não. Isso aí essa é a meta. Essa é a meta. Isso aí é uma fase de transição. Aí, como eu te disse, nós acreditamos que as nossas plantas são sadias, mas elas vivem ligadas no aparelho. Se tu for visitar todos os vinhedos, nenhum vinhedo trabalha sem tratamento. Ou seja, é a mesma coisa que tu dizer, fulano é sadio, mas ele toma remédio a vida inteira para ficar vivo. Então é mais ou menos esse conceito que existe na agricultura hoje. E em cima disso, não tem como tu chegar aqui e dizer assim, ó, vamos cortar nesse ano e a partir de agora esse doente aqui vai ser tratado só com homeopatia, né? Com homeopatia, né? Então tem que ser um tratamento longo. Tem outro conceito que é a questão da nutrição, né? Que ela tem que ser trabalhada, a questão da nutrição do solo e consequentemente da planta. Existe na agricultura uma lógica que não é muito seguida. Quando tu faz uma adubação, na verdade, tu não está adubando a planta diretamente. Tu está adubando toda a vida que existe no solo e essa vida é que vai mineralizar todos os nutrientes para que a planta consiga absorver. A lógica é mais ou menos como a que a gente tem dentro do nosso intestino. Existem milhões de bactérias que fazem com que aquilo que a gente se alimenta seja possível, com a ajuda dos nossos ácidos, né, internos, seja possível para que a gente absorva todos os nutrientes. E a lógica da agricultura e do solo é a mesma. São esses micro-organismos que solubilizam os elementos para que a planta possa absorver. Então, mais ou menos dentro dessa lógica é que nós vamos trabalhando, né? É um processo longo, mas que agrega muito ao produto final, né? O seu Gaspar pode falar melhor até com relação à questão da própria fermentação, do que ele busca no seu produto aqui quando ele veio para cá, né? E essa ideia, vamos dizer assim, ó, que embora eu trabalhe, mas não é uma ideia minha, é uma ideia que começou com ele, que é a questão dessa integração entre animal e vegetal, né? Hoje a gente retira aqui mais ou menos em torno de 15 toneladas de esterco ovino, que é insumo que não vem de fora, é da próprio sistema, porque os animais dormem encerrados, né? E ali os seus dejetos depois a gente pega, trabalha ele e reutiliza no sistema. Mesmo assim ainda há um déficit que a gente consegue adquirir fora, né? Tem que adicionar um pouco. Tem que adicionar, entendeu? Tem que adicionar. Então basicamente o conceito é esse.
E eles fazem a limpeza do vinhedo também, né? Sim, sim, por isso que já tem essa vantagem, porque, vamos dizer, enquanto tu usaria um combustível fóssil através do trator, né, para fazer toda... Para tirar o mato do... Esses animais reduzem essa utilização. Então, quer dizer, por isso que entra na agricultura de baixo carbono. Ou seja, tu deixa de utilizar em algum momento um combustível fóssil para fazer a limpeza, né, que os próprios animais fazem, e ao mesmo tempo eles mesmos fazem uma certa adubação por estarem distribuindo dejetos no sistema. E ainda usa defensivo ainda. Essa área não, essa área não. A partir desse ano ela vai ser a partir do sistema orgânico. Pontualmente, se as condições climáticas vamos dizer, forem muito adversas e que a gente percebe que, bom, aí a gente vai entrar cirurgicamente com algum produto mas não é, a ideia não é essa. Por isso eu digo, sempre monitorando. Então, vamos dizer, todo o olhar, todo o conceito vai ser diferente. Hoje, num sistema convencional, tu utiliza um calendário, praticamente, para fazer as aplicações. Então, tu aplica, choveu, tá. Não, aqui o olhar, né, é o que vai te dizer, a planta que te diz se precisa, entendeu? Então, esse olhar que tem que ser revisto, né? Tu tem que... A agricultura moderna afastou o agricultor da planta. Ou seja, numa lavoura hoje de soja, que é o mais utilizado aí, o pessoal já nem quase entra mais. O produtor ele passa de caminhoneta e vai para casa e vai usar o calendário para fazer as aplicações. Então se afastou. E esse afastamento foi que fez com que virasse uma certa escravidão o próprio uso, né, desses chamados defensivos. E, inclusive isso baixou o ganho do produtor terrivelmente, né, porque hoje cerca de 30% dos custos de produção é em função de defensivos. Né. A Guatambu que está usando isso, né? Tem muitas... É uma tendência no mundo, embora não seja todos os empreendedores que conseguem. Porque o que acontece? Muitos tentam de maneira equivocada, por falta de conhecimento técnico, e aí se decepcionam e abandonam, entendeu? E isso é um trabalho que, na verdade, tem que ter sempre um acompanhamento e uma reavaliação do que tu usou. Pô, isso aqui deu certo? Bom, isso aqui dá para seguir. Mas nunca tu pode chegar e dizer assim, não, hoje nós vamos mudar isso aqui drasticamente da água para o vinho e vamos só usar... Não, aí tu já começa errado, né? A Guatambu diz que na soja ela conseguiu cortar 1/3 o custo. Isso, provavelmente. Ela tem uma consultora, acho que americana, que ajuda a criar os bichos lá que atacam. Sim. Né? Na verdade, esse é outra coisa que eu contesto. Porque às vezes o pessoal traz gente lá que não sabe nada da nossa realidade aqui, entendeu? E aí vai fazer, tudo não desconsidera o estudo. Enquanto que no próprio ambiente, vamos dizer, se tu pegar naquele ambiente ali, ó, que nós temos aqui, que é outra questão que é preservada aqui, é a questão da mata, né? As matas, pode ver que em todos os lugares a gente preserva, né? Se tu entrar naquele ambiente ali, tu tem uma infinidade de micro-organismos que mantém o sistema em pé. Lá não se usa nada. E aí você vê, tu chega lá, vai ter alguma planta caindo, mas a mata vive. Então ali existem milhares de micro-organismos que hoje os caras pegam nesses locais, isolam aqueles que eles querem e depois vendem para o produtor, né? E com conhecimento técnico mínimo, tu consegue multiplicar, e melhor que ainda um isolado, porque tu multiplica milhares deles num processo fermentativo.
E qual que é essa área experimental aí? Aqui é quase 2 hectares. 1 hectare, né? São 6 hectares de vinhedo, são né? 6 hectares. Isso, mais 4 hectares em oliveiras e 5 hectares, né? Mais um lá na frente. Esse vinhedo experimental em orgânico, por que faz isso? Eu elegi de morar em Santana do Livramento depois de uma pesquisa na Embrapa de Bento Gonçalves, onde sempre trabalhei com o mundo da viticultura e enologia, ou em termos da otimização fiscal e social das empresas na Champagne, ou sobre o melhoramento da sustentabilidade do vinhedo da Borgonha e do Languedoc. Então, antes de chegar no Brasil, meu desejo era onde produzir um vinho sustentável no Brasil. A base é o clima, porque o clima, se você tem mais de 21 graus e mais de 70% de umidade, você tem infestação de mildiu. O mildiu é o pior inimigo. Para dar uma ideia, no Chile você precisa de 4 tratamentos, porque é um deserto. No Languedoc você precisa de 6 na França. Você precisa de 12 a 15 na Champagne. E aqui, no ano passado, conseguimos fazer 15 tratamentos. Tem vontade de baixar a quantidade de tratamento e fazer esse lugar orgânico, porque eu moro aqui. Claro. Significa que cada produto que eu coloco aqui, meu filho de 2 anos, minha filha de 6 meses, respira. Não vai se envenenar, né? E o produto que se usa se chama efeito cocktails. Quando tu colocar dois produtos fungicidas juntos, atinge muito o sistema nervoso central dos ratinhos em crescimento. Significa que eu acredito, se eu moro em Livramento, não é porque shopping, não é porque tem Amsterdã, não é porque está longe que mate gente na França, não. Porque no Brasil, a melhor região para fazer vinho tinto do Brasil inteiro é faixa da fronteira, de maneira mais sustentável, em termos do clima, principalmente do clima. E depois fiz vinho durante 2 anos com meu vinho em Naguatombu e 1 ano no Peruso. Comprei uva de muito pequeno produtor para saber quais são as uvas mais resistentes no mildiu, que é a principal doença, que são a uva mais interessante para produzir vinho. Então fiz isso durante 4 ou 5 anos procurando a uva. Visitei 22 campos para comprar, entre Lavras, Bagé, Dom Pedrito, Livramento, e finalmente comprei esse chácara de 72 hectares, que é muito pequeno quando você vê o tamanho do município e o tamanho da chácara e das fazendas vizinhas. Porém, então dentro desse chácara de produzir um lugar muito sustentável. Significa que a base é a viticultura, produzir uva. Menos agrotóxico, a uva vai ficar mais sadia, normalmente. Para ficar de boa, se você está triste, com fome e com sono. Para ter dor de mar, tu tem que ter cansado, fome e frio. E com certeza tu vai ficar com dor no barco de mar. Se você dorme bem, se a videira está bem cuidada, se ela come bem, e se ela conseguir descansar bem, ela tem menos chance de ser doente. E no lugar, nós usamos defensivo, porque você chama defensivo, não tem que confundir agrotóxico e defensivo. Agrotóxico é tóxico. Defensivo é uma coisa que ajuda a planta. Por exemplo, homeopatia, para nós, é um defensivo, ajuda a levantar a imunidade. Você beber, por exemplo, suco de limão com gengibre, você faz um chá você ajuda a defesa. Então, a própria saúde da planta, nós tentamos de ajudar por caso de defensivo. Bacillus. Um bacillus é uma bactéria que mata, que come o fungo que incomoda a videira. Nas ovelhas, estamos usando um bacillus que não mata os vermes da ovelha, mas que faz um furo na casca do ovo da larva. Significa que os vermes não têm como ficar se reproduzindo, porque os ovos são tudo furados. E assim acaba o problema de vermes. A ideia nossa é trabalhar do mesmo jeito no vinhedo. E se eu elijo aqui, repito, é que é a melhor região para produzir um vinho sustentável tinto no Brasil, e que meu desejo desde o início é produzir uma uva orgânica. Porque sou mão de vaca, não gosto de gastar, e que sou preguiçoso, não gosto de, quando vinifico meus vinhos, de agregar um montão de tratamento para tentar de limpar o mosto, ou, como eu trabalho com levaduras indígenas,
menos agrotóxico temos, mais temos levaduras nativas na própria casca e mais tranquilo a fermentação vai acontecer. Então, se produzir uva para vender, vou procurar volume. Procuro uva para vinificar. Significa que baixo o meu rendimento e baixo a carga de agrotóxico para ter uma uva muito mais sadia, para que ela naturalmente fermenta e para me dar menos trabalho. O Vale de São Francisco também deve ser mais propício também. Não? Não? Não. Porque lá é meio Que falei? deserto, né? Para que uma videira consiga descansar, tem que ter frio, não? Ah, sim. Aí é bem artificial o processo. O melhor lugar para produzir vinho hoje em dia no mundo é Chile e Argentina, porque são deserto. Lá não tem doença. Porém, a melhor região para fazer vinho de terroir na América do Sul é Brasil e Uruguai. Porque o terroir é a aliança entre clima, solo e ser humano. Se tu produz alface de hidroponia, tu vai produzir uma alface bonita. Vai ser sempre iguais. Se tu produz alface na terra, a alface vai ter muito mais sabor e vai ser muito mais sadia para a própria consumação humana. O vinho chileno e argentino são vinhos muito bons, uma enologia perfeita, porém não tem a noção de terroir. Porque se você, no lugar de comer, você receber tudo em transfusão sanguínea, tu vai conseguir sobreviver. Porém, tu perde uma base, que é a relação com o solo. Então, quando tu faz irrigação de teu vinhedo, tu faz que tuas raízes fiquem só a parte superficial do solo. Aqui, no Brasil, não precisa. 1.500 mm, entre 1.000 e 1.500 mm de chuva aqui, 2.000 na serra. É a mais que suficiente. No deserto, tu não tem doença, porém a noção de terroir é muito relativa. Portanto, assim, a gente pode considerar que esses vinhos do deserto, eles seriam mais padronizados, com menos nuances de sabor? Isso. O que acontece? Tem dois perfis de vinho no mundo. Ou você faz um vinho para o consumidor conseguir ter sempre cada ano o mesmo vinho, tipo um suco de laranja, um vinho. Isso, um deserto não tem mudança de um ano para o outro. É a mesma... O julgamento de Paris foi criado a noção de terroir depois do julgamento de Paris. Por quê? O francês viu que o vinho de Califórnia pode ser melhor que o vinho francês. O que acontece? A força dos Estados Unidos é a pesquisa. Ele viu que a melhor safra na França era 1942, 1953, com quantidade de chuva. O que ele faz? Gota a gota, quantidade de chuva exatamente igual, dá um vinho espetacular. Porém, tu não tem a relação com o clima. Significa que você dá na videira as coisas que ela precisa, no gota a gota, porém, o clima vai embora. Então, por isso que foi criado faz 20 anos atrás, vinho de marca, que tu tira a noção de safra, porque cada ano o vinho vai ser igual. Isso é bom para o consumidor que não entende muito do vinho, porque ele vai ter cada ano o mesmo vinho, porém você afasta a noção de produtor da natureza. Por exemplo, passamos 2 safras com muito calor aqui, deu vinho com 14,5 de álcool, 15 de álcool, que pode ser demais, com um pouco menos de acidez. Porém, outro momento que vai ter mais chuva, você vai ter mais acidez, menos álcool. Então, o consumidor que gosta do vinho de terroir vai assumir o jeito de falar, em Bordeaux, por exemplo, em Borgonha, tem safra boa e safra ruim. Porém, o viticultor é honesto. Eu podia mexer com meu vinho, agregar açúcar, agregar acidez, agregar goma arábica, agregar chipe. Não, faz um vinho, pegou a mesma método de vinificação, que muda é a uva. No vinho de deserto, nada muda, porque a uva é mais ou menos parecida de um ano para o outro. A método de vinificação é a mesma, então vai dar um vinho igual. Isso é bom de um lado, porque ajuda a padronizar algum vinho, porém você tira a essência do terroir, que é o clima. Fica sem personalidade. Ou a personalidade do vinho, no caso. Não, ela fica um vinho amável, sempre. Pode fazer vinho perfeito. Porém, sem surpreender. Você pegou a fórmula já... Faz um vinho perfeito significa mais, sabe? Que acho que Como cerveja. ninguém gosta de ficar com alguém perfeito, sabe?
Porque o que faz que a pessoa, tu ama uma pessoa, é o defeito dele, e amando o defeito da outra pessoa, tu realmente prova que tu ama ela. Então, no vinho que tentamos de produzir aqui, é um vinho que não vai ser perfeito, vai ser um vinho honesto, ético e respeitoso do conceito de aqui, que é a natureza me dá um vinho, uma uva que chega a uma maturação a máxima 11,5, 12 de álcool, para ter um pouquinho de acidez. Vou vinificar esse vinho e vou oferecer para você esse vinho. Ah, gostaria mais de um vinho que 14 de álcool? Não, desculpe, mas esse ano não vai dar. Então vai ter ano que vou oferecer vinho a 15 de álcool, 14,5, porque a levadura indígena tem dificuldade de trabalhar em cima de 14,5. E outro momento vai ter vinho a 11,5, 12. São vinhos sem defeito, mas são vinhos de safra. Esse é o conceito daqui. E quais são as uvas que... Isso é complicado. Temos aqui sobre 6 hectares, temos 14 variedades. Por quê? Todo mundo vai falar, ah, por que tu não planta Cabernet Sauvignon, Merlot, fazer um corte bordalês? Porque um corte bordalês se faz em Bordeaux. Quem decidiu que o Pinot Noir e o Chardonnay eram a melhor uva na Borgonha? Com o tempo viu que as uvas que respondiam melhor em termos de qualidade de vinho, por o paladar dos bourguignons, por o terroir da Borgonha, foi Pinot Noir, Chardonnay, Pastougrin e outras variedades assim. São 4 variedades na Borgonha. Aqui, quem vai te falar que a melhor uva é uma uva francesa? Por quê? Porque o francês, o símbolo do francês é galo, que grita mais forte, e todo mundo tem vontade de plantar uma variedade francesa. Aqui temos variedade grega, assyrtiko, variedade da Geórgia, que é o Saperavi, que é a Geórgia foi onde parece que a Armênia e a Geórgia onde foi colocado a primeira rama de videira do mundo, em Arco de Noé. Então, a origem do vinho do mundo parece a Geórgia. Para mim, o último país a produzir vinho de terroir vai ser o Brasil. Então, para mim, pegar uma uva de Geórgia tem sentido. Origem é a última. Temos variedade que vai ter variedade alemã, Lindbergh, que é Franconia. Temos uva italiana, Nosiola, Nebbiolo e Nero Mascalese, o ano que vem. Temos uva portuguesa, Baga e Arinto. Temos uva espanhola, Alvarinho. Bom, e temos uva francesa, porque são um pouquinho dela também. E que, com o tempo, vinificando as uvas aqui da região, vi que o Petit Verdot é espetacular. Qualquer região do Brasil, o Petit Verdot do norte, da região de São Francisco, o Petit Verdot, na Serra Gaúcha, ou aqui o Petit Verdot dá certo. O Tanat, porque realmente o Tanat é uma terra propício para o Tanat. Cabernet Sauvignon, sou do Val de Loire, e que a uva Cabernet Sauvignon é uma coisa que gostou, e que um vinho, é uma uva, você pode fazer um vinho estruturado, um vinho de maceração carbônica fresco, ou um vinho rosé. E também tem Syrah, para o vinho rosé. Então, hoje, temos um montão de capacidade, e estou tentando um montão de Porto Enxerto. Temos Gravezac. O Porto Enxerto é para evitar a doença do Phylloxera, mas cada Porto Enxerto traz vigor, traz adaptação no solo ácido básico, precocidade na brotação. Então estamos trabalhando 420A, 3309, Gravezac, Paulsen, SO4, 110R, porque não sei qual é o melhor Porto Enxerto aqui. Não sei qual é a melhor variedade, não sei qual é o melhor clone. No Nebbiolo temos 4 clones de Nebbiolo. Temos 3 clones de Petit Verdot. E então temos um monte. Para aqui falar que a Campanha Gaúcha é o melhor lugar para o Cabernet Sauvignon, não. Cabernet Sauvignon não plantei nada de Cabernet Sauvignon, porque com o tempo vi que o Cabernet Sauvignon não dá as coisas que a pessoa está procurando atrás de um Cabernet Sauvignon. Tem pouca cor, tem pouco volume, então não adianta. Com essas várias experiências, você já tem algumas conclusões de quais uvas estão se dando melhor? Não. Tu acha que... Não, acho que não vou... Eu que vou encontrar isso. Vai ser meu filho ou um bisneto, não? Quanto tempo faz? Cheguei no Brasil em 2013, primeira safra em 2014. Desde 2014 trabalhei o terroir do Brasil.
trabalhei com vinho da Vinhetica, o vinho tinto da campanha. Comprei uva da Serra Gaúcha para o espumante e campo de cima da Serra, que está no Planalto Catarinense, para o vinho varietais. Eu sei que o melhor Sauvignon Blanc, o melhor Chardonnay, um Pinot Noir de alta qualidade, se encontra na altitude. Então, por isso que compro a uva de lá, porque não adianta de tentar fazer o melhor Sauvignon Blanc na campanha se temos no Brasil a melhor região que no Planalto Catarinense. Igual que na França. Todo mundo está fazendo espumante na França, de Chardonnay e Pinot Noir. Todo mundo, até na Languedoc, porém a região é Champagne. Na Champagne não dá para fazer um vinho tinto bom, porque a uva não consegue maturar. Na Serra Gaúcha, você faz uma safra boa de vinho tinto cada 5 anos. Porque falta de sol, falta de maturação, é só espetacular para fazer base espumante. Por base espumante tem que ter pouco álcool e bastante acidez, que a Serra Gaúcha traz naturalmente. Aqui dá para fazer espumante, mas com Pinot Noir ou Chardonnay, acho que não é a uva propícia para fazer um espumante da melhor maneira sustentável, no caso. Dá, porque a força da enologia hoje consegue agregar bastante produto para melhorar as coisas, mas de maneira mais natural e honesta. Você pode trabalhar o Arinto, que é uma variedade do Portugal que naturalmente tem muita acidez. Pode trabalhar o Assyrtiko, que tem um ciclo muito comprido, significa que ele vai ter dificuldade a maturar, significa que colhendo ela antes em março, tu vai ter pouco álcool e bastante acidez, que é muito bom para o espumante. Então você pode procurar a uva, e todas as uvas que plantei aqui são uvas que têm capacidade de resistência melhor ao mildiu. Tem variedades que são muito sensíveis e outras que têm uma melhor adaptação e o Tannat, por exemplo, o Tannat tem uma folha muito mais graúda, muito mais grossa. O Tannat vem da região mais úmida da França, que é no sudoeste da França, e lá tem a mesma condição climatológica que aqui, 1500 mm de chuva por ano, e o Tannat tem melhor resistência no mildiu. Significa menos tratamento, fica menos gasto e uma uva mais sadia. O Tannat é mais Madiran, na região de Madiran. Entre Cahors e Pays Basco, mas toda essa região foi a origem de um estilo de variedade de uva que se chama Carmenet, uma variedade, tem Carmenet, depois tem uma região do Val de Loire, Borgonha, que cria outro tipo de variedade e vai assim. Mas a origem parece que da Geórgia chegou com o grego, o romano e depois se adaptou e deu esse tipo de coisa.